um abraço para você de Sete Lagoas, de toda a região. A partir de agora, estamos juntos pelo canal 8 da NET, também na parceria com a TV Câmara Municipal, com as nossas plataformas digitais. É o programa Tempo Esportivo, ao vivo, nesta sexta-feira 13. Para quem é supersticioso, é um dia aí emblemático, né? Vamos juntos, um final de semana que vem aí marcado por eleições municipais em todo o país, mas com muita bola rolando. Campeonato Brasileiro da Série A, amanhã tem Atlético e Corinthians, amanhã tem o América na Série B lá no Pantanal, na Arena Pantanal. O Cruzeiro já jogou na rodada, mas ele tem a quem secar, né? Daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Juventude. Temos notícias também do nosso Democrata aqui de Sete Lagoas, módulo 2, caminhando para a reta final, infelizmente sem o Democrata, mas tivemos mais uma rodada no meio de semana. E, claro, fechando a semana, os palpites da Loteca. Está acumulado em quase 3 milhões de reais. Isso não é dinheiro para um dos convidados do Tempo Esportivo de hoje. Não é dinheiro para esse homem, não. Fera, lá de Belo Horizonte, meu querido amigo jornalista Alexandre Simões, que inclusive trabalha, né, no mesmo grupo nosso, trabalha no jornal Hoje em Dia, que pertence, né, ao nosso mesmo grupo de comunicação. Presença também do meu querido amigo Nelson Rafael. Que o Auro nos convidou aqui para participar e a ligação dele caiu. Mas vamos junto, Auro. Sexta-feira 13, muito futebol no sábado, porque domingo não tem rodada, né? Você já alertou, tem as eleições. É claro que vamos dedicar a cobertura das eleições, mas no sábado com muito futebol. E nessa sexta-feira 13 também teremos aí o grande atrativo, será a seleção brasileira sem o Neymar. Será que pode pintar uma zebra igual foi ontem? Paraguai e Argentina 1-1. Estou procurando o Messi no bolso do Júnior Alonso, Álvaro Vilaça. É verdade, é verdade. Meu amigo Alexandre Simões está lá em Belo Horizonte, na redação do jornal Hoje em Dia. Não sei se está em casa, não sei se está no jornal. Prazer recebê-lo, Simões, companheiro da velha guarda da imprensa da capital. Tudo bem? Tudo tranquilo, Álvaro. Estou em casa, estou trabalhando em casa aqui, no meu quartinho, onde eu guardo meus livros, meus almanaques. Um prazer, é todo meu. Um abraço para você, para o Rafael, para os nossos telespectadores. E vamos aí debater, né? Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, pegando fogo, rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Ontem o principal jogo da rodada, podemos dizer, esse Paraguai e Argentina, lá em Buenos Aires. E vamos aí, estamos aí para conversar, debater, falar desse sábado, deste super sábado que nós vamos ter por causa das eleições. Verdade. Está liberado mais uma vez o nosso WhatsApp, o nosso torpedo, para quem quiser interagir conosco, 31 DDD de Sete Lagoas, 999865732. Fique à vontade para participar. Eu preciso fazer aquele primeiro intervalo, daqui a pouquinho de volta. Nós temos que aproveitar bem o Alexandre Simões, porque ainda tem compromisso com outra emissora de TV daqui a pouquinho. Na sequência, então, vamos falar tudo da rodada do Brasileirão. Tempo Esportivo volta já. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes, a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves,
fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser Wizard. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Estamos de volta, hein? Estamos de volta com o Tempo Esportivo. E o Alexandre Simões estava contando para a gente aqui no intervalo, e ele inclusive já teve o coronavírus, né? O programa é de esporte, mas acho que vale a pena esse tipo de depoimento aí. Teve e passou bem, tudo tranquilo, superou, a sua esposa também teve. Até bom, viu, Simões? Porque aqui em Sete Lagoas, de vez em quando, os números aumentam, diminuem, como em qualquer cidade, né? Tem gente que fica mais apavorado, menos apavorado, mas você não teve muito problema, né, Simões? Conta pra gente aí. A grande dica que eu posso dar é porque eu tenho 99% de certeza que eu peguei pelo óculos fazendo compra. Eu uso o óculos só para perto, e aí no supermercado a gente olha a data de validade de produto, né? Aquela coisa toda, e aí pega o óculos, coloca o óculos, tira o óculos, coloca o óculos, tira o óculos, esse negócio todo. Tanto que eu tive a conjuntivite. E a única possibilidade foi de ter pegado no supermercado fazendo compra e por causa dessa operação aí de pegar produto, pegar o óculos, essa coisa toda. Eu passei um dia e meio no hospital tomando cortisona na veia, né, por causa da queda de leucócitos e linfócitos, mas rapidinho, internei no sábado à noite, na segunda de manhã eu já estava liberado. A reação do organismo foi rápida com o medicamento. Essa é a segunda dica, Álvaro. Chegou no 7º dia, 8º dia, você está com um pouquinho de sintoma, porque eu não tinha nada demais, não. Eu já tive resfriado muito pior. Você está com um pouquinho de sintoma, investiga. Faz a tomografia do tórax, tenta fazer o exame de sangue, porque o meu exame de sangue que detectou essa queda de leucócitos e linfócitos, e aí isso é um perigo.
porque se você pega uma infecção, o organismo não consegue combater. Então, o importante é isso aí. A questão do óculos para perto, evitar esse uso, ou se usar, sempre lavar a mão antes, ou passar um álcool, essa coisa toda. E chegou no 7º dia, 8º dia, tá com sintoma mesmo que leve, tenta fazer um exame de sangue, tenta investigar, porque o perigo da Covid-19 é a segunda semana. A primeira semana, geralmente, ela é tranquila. A segunda semana, que se o bicho vai pegar, aí ele pega mesmo. Eu, graças a Deus, consegui cortar isso logo no início, né? É o famoso cortar o mal pela raiz. Foi o que aconteceu comigo. Muito bom você dizer isso aí para o pessoal ficar atento. Ô, Nelson e Simões, vamos rapidinho aqui falar de eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Eu acho que nós temos aí, inclusive, os gols do jogo da Argentina. Se tiver, gente, pode colocar aí. Ontem teve a abertura da terceira rodada e lá em Buenos Aires, Argentina e Paraguai empataram em 1-1, o que abre o caminho, inclusive, para o Brasil, né, em caso de vitória hoje contra a Venezuela, assumir a liderança. Teve também na Bolívia a vitória do Equador, 3-2 sobre a Bolívia. Você está levando fé nessa seleção brasileira hoje sem o Neymar, ô Simões? 9h30 da noite no Morumbi, contra o time do Savarino, do Otero e do Soteldo? Pois é, Álvaro, é uma equipe que tem velocidade na frente, né? A gente está vendo aí, o Soteldo fez uma grande temporada pelo Santos no ano passado com o Sampaoli, não repete isso em 2020, mas é um jogador muito habilidoso, tem qualidade. O Savarino vem fazendo um bom ano no Atlético, acho que nessa temporada o Savarino está jogando até mais do que o Soteldo, e a gente tem a chance de acompanhá-los de perto, porque o Savarino está no Atlético e o Soteldo segue no Santos. O Otero tem uma bola parada que é preocupante, então quer dizer, vamos ver. Agora, a diferença técnica é muito grande, Álvaro. A Venezuela não conseguiu vencer nessas eliminatórias ainda, nunca foi a uma Copa do Mundo, não é mais aquele saco de pancadas de outros tempos, né? Mas ainda também não consegue deixar a parte de baixo ali, a rabeira da classificação das eliminatórias. É realmente um jogo que a seleção precisa ter a concentração. Não existe mais essa coisa de ganhar de véspera, como acontecia nos confrontos do Brasil contra a Venezuela, própria Colômbia, Equador, e eram grandes goleadas, né? Isso não existe mais. Mas a tendência é que o Brasil ganhe sim e se isole na liderança das eliminatórias sul-americanas. O Brasil ganhando vai a 9. Ô Nelson, o Brasil joga hoje com a Venezuela e terça-feira lá em Montevidéu contra o Uruguai. Mas o que mais me chamou a atenção foi você falar que o Júnior Alonso botou o Messi no bolso ontem. Como é que foi isso, rapaz? O Júnior Alonso jogou de lateral esquerdo ontem, Álvaro. A zaga do Paraguai foi formada por Balbueno, jogou no Corinthians, e pelo Gomes, que é do Palmeiras, e o Júnior caiu pela esquerda. E o Messi não conseguiu ser o Messi que todo mundo está acostumado, o Messi do Barcelona. É fato que ele já caiu de rendimento há bastante tempo, mas ainda assim o Júnior Alonso conseguiu fazer aquela carreira para cima dele. O gol da Argentina foi marcado pelo Lautaro Martínez e o Ángel Romero, né, fez o gol do Paraguai de pênalti. A Argentina empatou ainda no primeiro tempo e o segundo tempo sem gols, um jogo bom. Agora a surpresa também, fugindo um pouquinho do jogo da Argentina, Álvaro, foi o Equador e Bolívia, 3-2 para o Equador. O Casares não está convocado Casares é colombiano, né? Tô vendo aqui a escalação do Equador, o Casares é boliviano. O Equador tinha o Alan Franco do Atlético, que entrou no decorrer da partida. Nelson, o Casares é equatoriano, sim. Ué. Ele é equatoriano, é boliviano, não? Boliviano é o Marcelo Moreno, um amigo do Simões aí. O Casares é equatoriano. Tá certo. Então tá certo. Confundir aqui a história do Casares. O Alan Franco que jogou nessa partida, mais um jogador do futebol brasileiro, e tem muitos, né? Se a gente pegar na equipe do Equador também, o Aborleda, zagueiro, tem passagem pelo futebol brasileiro. O próprio Caicedo, também lateral, jogou. O Marcelo Moreno se isolou na artilharia agora do futebol boliviano, marcou mais um gol ontem. Marcelo Moreno, impressionante, né, Álvaro? No Cruzeiro não consegue render, vai convocado para a seleção da Bolívia e sempre marca seus golzinhos lá. Aproveitar o Alexandre Simões aqui, gente, do jornal Hoje em Dia, vamos falar um pouco de Atlético. Vem aí a 21ª rodada da Série A, daqui a pouco a gente vai passar a programação, o Nelson tem todos os jogos ali. Mas eu queria saber do Simões,
o jogo do Atlético contra o Corinthians neste sábado, às 7 da noite, lá em São Paulo. Detalhe desse jogo é que um pouco mais cedo, às 4h30, na abertura da rodada, o Santos vai jogar em casa contra o Internacional. Então, se o Inter não vencer, e vencer o Santos na Vila Belmiro é difícil pra caramba, se o Inter não vencer, o Atlético pode passar as eleições na liderança. Olha aí, rapaz. Porque mesmo que o Flamengo vença o Atlético Goianiense no sábado à noite, nos critérios de desempate, o Galo seria o líder. Agora, tem o líder por pontos perdidos, né, Simões? Que é o São Paulo, que vai jogar lá em Fortaleza. Tem que dar uma secada nesse São Paulo também. O que você está esperando desse Galo, Simões? Que não tem Savarino, que não tem Alan Franco, que não tem Júnior Alonso, que não tem Jair, mas que pode ter a estreia do Vargas, né? Dá para ganhar do Corinthians lá em São Paulo? Olha, Álvaro, eu acredito que sim. Principalmente por esse novo cenário que o futebol vive, né? Com os estádios vazios, portões fechados por causa da pandemia pelo novo coronavírus. A classificação mostra que o Atlético tem um time bem superior ao do Corinthians, e o Corinthians ainda é desfalcado, porque o Casares está machucado, o Otero está na seleção venezuelana, e mesmo que não tivesse, não poderia jogar por contrato, assim como o Fábio Santos, né? A questão que envolve o Santos, né, aí pegando esse jogo que abre a rodada amanhã na Vila Belmiro, é que o Peixe está muito desfalcado por causa da Covid-19. Né? Ele está vivendo a situação que o Flamengo viveu há pouco tempo aí, antes daquele jogo contra o Palmeiras, né? O Flamengo fez 2 partidas seguidas pela Copa Libertadores no Equador, e aí teve um surto de Covid-19 no seu elenco, não só no grupo de jogadores, como também em diretoria, comissão técnica, e o Santos está passando por isso agora. Então não terá peças importantes, por mais que o Marinho, né, que seja o principal jogador da equipe, jogue, mas o goleiro João Paulo, por exemplo, está com Covid, o Lucas Veríssimo, que é o principal defensor da equipe, está com Covid, volantes, meias, quer dizer, vai ser um Santos bem mudado, bem modificado para receber o Internacional na Vila Belmiro. O que a gente não sabe é qual será o foco do Internacional. Tudo bem, é claro, a liderança do Campeonato Brasileiro é muito importante para o Colorado, mas a gente não pode esquecer que ele está vivendo a metade de um duelo com o América por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. E não é uma vaga qualquer. Vale 7 milhões, é dinheiro demais, principalmente no cenário de crise que a gente está vivendo por causa da pandemia. Então, realmente é um jogo que o torcedor do Atlético, a rodada para ele começa antes, com certeza. O empate do Inter já é suficiente para que o Atlético ultrapasse o Colorado. Neste caso, teria de vencer o Corinthians. Se o Inter for derrotado, até o empate serve, mas aí depende do Flamengo não vencer o Atlético de Goiás no Maracanã mais tarde, quer dizer... São muitas contas, mas acredito que o Atlético, a gente pode até apontar um certo favoritismo sobre o Corinthians, por mais que o Corinthians jogue em casa, pela diferença de qualidade de futebol que os dois times vêm apresentando nesta Série A até agora, Alvo. Nelson, vamos passar a rodada então? A gente já falou de alguns jogos, que nós vamos ter, me parece, 8 jogos no sábado e 2 na segunda-feira. Domingo, evidentemente, por causa das eleições, aí não teremos futebol, né? Apesar que aqui em Sete Lagoas é engraçado, rapaz. Tem uns campeonatos aqui, tá rolando futebol para todo lado aí, o povo tá marcando jogo para domingo, mas aí é amador, society, mas futebol profissional no domingo, evidentemente não vai acontecer. Nelson. Perfeito, Álvaro. A rodada começa amanhã às 4h30 da tarde, Sport encara o Vasco lá em Recife. No mesmo horário, às 4h30, o Santos pega o Internacional. Chamar a atenção, o Internacional, muitos falaram em questões do time daquela queda de rendimento, assim como o Flamengo, já são 3 partidas sem vitória. É esse Internacional que pega o Santos desfalcado, como falou muito bem o Simões. Aí às 5h da tarde, Goiás Atlético Paranaense. Às 19h, o jogo que mais nos interessa nessa Série A na rodada, Corinthians e Atlético Mineiro. Também às 19h, Fortaleza e São Paulo, Grêmio e Ceará. E aí um pouco mais tarde, às 21h30, Palmeiras e Fluminense. Olho neste Palmeiras também, que vem numa crescente muito grande. E no próprio Fluminense, que hoje ocupa a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. E às 21h30 também, Flamengo e Atlético Goianiense.
Aí só na segunda-feira é onde que se completa essa 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 16 horas, o Curitiba encara o Bahia, esse jogo lá no Couto Pereira, e um pouco mais tarde, às 20 horas, Botafogo e o Bragantino de São Paulo, esse jogo no Rio de Janeiro. Muito bem. Ô Simões, eu queria que você falasse, o Nelson também, tanto aqui na TV Sete Lagoas, quanto na Rádio Eldorado, o Nelson já trouxe detalhes, mas é bom te ouvir também sobre essa situação política do Atlético. Ontem teve, inclusive, a entrevista do presidente Sérgio Sete Câmara, o Lázaro Cunha participou. O caminho é chapa única ou nós vamos ter mesmo mais uma chapa nessa eleição que vai acontecer em dezembro? Mas eu vou além, Simões. Você que está aí no olho do furacão. Independentemente da questão política do Atlético, e aí a grande preocupação do torcedor, a família Menin e o Ricardo Guimarães e o Renato Salvador lá do Mater Dei, independente de quem seja o presidente, eles vão continuar no clube para o ano que vem? Porque isso é que interessa para a torcida. Olha, Álvaro, eu acredito que sim. Acredito que inclusive, né, esse cenário que a gente está vivendo no processo eleitoral do Atlético é um indício forte disso. Eu vejo que a possibilidade de chapa única na eleição é muito grande, até porque acredito num candidato que seja de consenso desses três que você colocou aí. O Rubens Menin, que é o grande apoiador do Atlético, não só na contratação de jogadores, como da Arena MRV. O Ricardo Guimarães também é um grande apoiador do clube, na questão do futebol, de jogadores e também na Arena. E o Renato Salvador. Então, os três têm muita força financeira e política dentro do clube, e o candidato que tiver o apoio dos três, e a gente percebe os três muito unidos, né? A gente percebe que realmente é uma relação coesa deles, então isso é positivo para o Atlético, porque são três pessoas que já têm a vida financeira resolvida, independente, né? Então, é realmente por amor ao clube. E por esse enredo, eu vejo que dificilmente uma oposição, e a gente pode tratar como oposição, porque é mais ou menos uma sequência, né, do Sérgio Sete Câmara, dificilmente uma oposição teria sucesso numa eleição no Atlético. Então, o nome falado é o do Sérgio Coelho, foi vice do Nélio Brant e do próprio Ricardo Guimarães no início desse século, com o José Murilo Procópio, um advogado de grande nome também, como o vice-presidente. Então, vamos ver o que acontece no Atlético aí. A coisa política precisa se acertar também, porque a gente viu que neste processo que o Cruzeiro vive, né, a briga política tem muita culpa nessa história toda. Então, lógico, ter a situação, a oposição, isso é muito saudável e é importante para o clube. Mas a briga política, no nível que aconteceu no Cruzeiro, ela é mais complicada. Então, que o Atlético se acerte aí e que essa decisão do Sérgio Sete Câmara seja para que o clube possa ter um pouco mais de paz política a partir do ano que vem. O Nelson, você gostaria de perguntar alguma coisa, falar alguma coisa para o Simões aí? Fica à vontade. Eu só queria, nesse quesito também das eleições do Atlético, queria só elucidar alguns pontos. O Sete Câmara, ele faz parte deste grupo citado pelo Simões e por você também, né, Álvaro? Os Menins, Dr. Salvador, o próprio Ricardo Guimarães. E pelo o discurso que ele deu ontem, ele discursou mais ou menos por 1 hora, ele e o seu vice, o Dr. Lázaro, depois que abriu as perguntas para os entrevistadores que lá estavam. Então, nesse discurso, a gente pôde perceber que não há um tipo de racha no momento no Atlético. Em um dado momento, apenas o presidente Sérgio Sete Câmara deu uma cutucada, ao meu ver, foi no Calil, ele falando que os 3 anos que ele estava no Atlético, ele não tem nenhuma pretensão política, no meu ver, foi ao Calil que ele se dirigiu, que hoje seria uma oposição. Mas eu não vejo um racha nesse grupo do Atlético por tudo o projeto que está sendo desenvolvido, principalmente com a questão da Arena MRV. E este grupo, eles estão mirando no nome do Sérgio Coelho, porque eles querem um presidente que mexa apenas, um CEO, né, que mexa apenas com a parte burocrática e deixar o futebol
para o departamento específico que seria chefiado pelo Alexandre Matos, que acabou sendo desmentido ontem veementemente pelo presidente. Houve um boato que ele estaria saindo do Atlético, eles estariam rompendo o seu contrato, mas isso foi bem desmentido ontem pelo presidente Sérgio Sete Câmara. E outro detalhe também que eu queria colocar é que mesmo eles colocando que querem um presidente como CEO, o Sérgio Coelho, ele é sim ligado ao futebol. O Simões lembrou que ele foi vice-presidente do Nélio e do Calil, por exemplo, e ele era ligado ao futebol. Ele foi vice-presidente de futebol, o que dá um ponto ligado ao outro, que nisso aí eu fico na dúvida ainda. Ô Simões, agora uma pergunta só para a gente fechar esse assunto, que nós temos que falar um pouquinho do Cruzeiro antes de te liberar. O Nelson falou aí do Calil, né? Calil está envolvido nas eleições lá em Belo Horizonte, e a gente viu algumas trocas de farpas em alguns momentos. Teve um dia que o Calil, eu me lembro de uma declaração do Calil, ele falou assim, olha, a gente mede a qualidade, a eficácia do presidente pela quantidade de troféus que ele enfileira. Se for isso aí, o Sete Câmara está perdido, porque só ganhou um Campeonato Mineiro. Aí o Sete Câmara, em algum momento, falou, olha, eu estou tendo que pagar a conta aí da turma que já presidiu o clube. Então ficou esse disse-me-disse aí. O Calil hoje, ele é tratado como uma espécie de oposição dentro do Atlético? Seria mais ou menos isso? Ou estou enganado? Olha, o Álvaro, eu acredito que não chega a ser uma oposição. Tá? Existe sim a posição dele, que é forte. Né? O Calil encerrou o mandato dele no Atlético ganhando a Copa Libertadores em 2013 e a Copa do Brasil em cima do Cruzeiro em 2014, e você ganhar uma competição nacional em cima do maior rival, o peso é muito maior, principalmente para o torcedor, né? Então a gente não pode esquecer isso. E aí criou-se no Atlético a mesma situação que a gente vê em vários clubes que vivem um momento vitorioso, um momento de grandes conquistas. Né? Você percebe o torcedor do São Paulo, na era Tele, ficou mal acostumado. O torcedor do Cruzeiro, nos anos 90, ficou mal acostumado. E o torcedor do Atlético, de 2012, 13, 14, porque 12 já foi vice-campeão brasileiro, mas com um timaço merecia até ganhar o título, porque teve um futebol melhor que o do Fluminense, o torcedor do Atlético ficou mal acostumado com Libertadores, Recopa, Copa do Brasil, Ronaldinho Gaúcho, grandes craques, essa coisa toda. E, a partir de 2015, a pressão em quem assumiu, e foi o Daniel Nepomuceno, foi muito grande. Você pode ver que o Daniel tentou manter o estilo Calil de medalhão. Né? Trouxe Fred, trouxe Robinho, contratou o Lucas Prato, tentou. E o Atlético foi vice-campeão brasileiro em 2015, foi vice da Copa do Brasil para o Grêmio 2016, mas seguindo na ciranda de gastar muito. De repente, entrou numa situação que era muito parecida com o que o Cruzeiro vive. A situação do Atlético ainda é muito grave financeiramente, mas se não houvesse a ruptura, e ela aconteceu ali em 2018, né, o Atlético poderia estar vivendo realmente uma situação muito pior do ponto de vista financeiro. E acaba que o Sete Câmara, ele falou de cara que não ia cuidar de futebol, que o futebol era com o Alexandre Galo. O Galo, na minha opinião, foi uma escolha equivocada para poder comandar o departamento de futebol. E aí o Atlético não conseguiu os títulos, né, importantes, e nem o Campeonato Mineiro, e ainda viveu nesse período do Sete Câmara uma coisa que, quando a gente tem uma cidade, um estado com dois times muito grandes, acaba que a rivalidade cria uma comparação. E o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil de 17 e ganha a Copa do Brasil de 18. Hoje a gente vê como, principalmente a de 18. Mas, de toda forma, o torcedor, a gente sabe, o que ele quer é taça. Né? O torcedor do Cruzeiro, ele não se incomodava com a maneira como o clube era gerido até o clube cair para a Série B, até o clube viver um processo de falência. Né? Então, quer dizer, comemorou a Copa do Brasil de 17 e 18. Então, isso tudo colaborou. A gente percebe que a situação da rivalidade é tão grande, né, que o Atlético, e até do ponto de vista institucional, ele tratou
o rebaixamento do Cruzeiro quase que como um título. Teve foguetório na sede. Né? O torcedor fazer isso é mais do que normal. Né? Eu tenho 2 filhos, um de 20, um de 24, um atleticano, outro cruzeirense. Então eu vivo isso todo dia. Eu sei o que é a rivalidade dentro de casa. Mas a gente percebeu, né, que foi tratado até do ponto de vista institucional. Né? Ontem o Lázaro cutucando o Cruzeiro, coisas. Então a gente percebe, né, que essa necessidade de mostrar força, porque realmente o Atlético no cenário nacional agora tem a chance. Então a gente avaliar o futebol do Sete Câmara depende do final do Campeonato Brasileiro 2020. Porque aí, se o Atlético for campeão brasileiro, a nota vai lá para cima. Porque é o grande objeto de desejo da torcida. Né? A massa quer o quê? Quer voltar a ser campeão brasileiro. 19 de dezembro agora, ela completa 49 anos sem levantar a taça. Então, tem esse aspecto também. Mas, sem dúvida nenhuma, que clubes com massas de torcedores tão grandes como o Atlético, como o Cruzeiro, o futebol é o carro-chefe e o desempenho do futebol é o que dita a visão do torcedor, principalmente, em relação à gestão. A torcida do Flamengo só foi idolatrar o Bandeira de Melo depois que ele saiu, deixou o clube saneado assim, ainda com dívidas, mas tudo estruturado, e aí teve um 2019 totalmente inesquecível. Aí a torcida valorizou o Bandeira de Melo. Enquanto ele estava lá pagando dívida, montando time ruim, porque não tinha condição de fazer uma equipe melhor, a torcida muitas vezes criticou. Opa, Álvaro, o seu áudio está desligado, Álvaro Vilas. Não, jamais. Já está. O rapazinho aqui tá on, viu? Não tá off, não. Tô igual o Filipão, tô on. Simões, rapidinho para te liberar, porque eu sei que daqui a 4 minutos acho que você tem que entrar em outra emissora, mas só pra gente fechar o bloco, eu vou chamar um intervalo também. O Cruzeiro na Série B já jogou nessa rodada, né? Empatou com o Guarani. Ontem eu estava vendo a notícia aí, parece que o Copete está chegando, o Rafael Sobis já chegou, o William Potker já tinha vindo. Quer dizer, a vinda do Felipão também me parece que tem contribuído para trazer esses jogadores. Como é que o Cruzeiro está ajustando a parte financeira, não sei, mas o time está encorpando. É possível ainda o acesso, Simões? A conta que nós fizemos, em 17 jogos, tem que ganhar 12 ou 13, mais ou menos isso. Ainda dá? E tem que ir secando a turma também, né? Amanhã, por exemplo, o Juventude não pode ganhar do Sampaio Corrêa. É por aí ou você acha que tá muito longe ainda essa situação? Olha, Vilaça, o empate com o Guarani, ele complica demais, né? O Cruzeiro, essas equipes da parte de baixo da tabela, precisa vencer. Claro, o projeto Felipão vai bem, razoavelmente bem, né? Mas, de toda forma, o Cruzeiro vive uma situação muito complicada pela distância dele para o G4. E mais do que isso, pelo fato de a gente ter 3 clubes que dispararam muito. A Chapecoense, o América e o Cuiabá. Então, a diferença do Cruzeiro para esses 3 é praticamente, a gente não pode nem considerar. Então, para o Cruzeiro, é uma última vaga praticamente. Então, isso é que dificulta demais. E com todo mundo, o retorno sempre é mais difícil na Série A, na Série B, nos pontos corridos, porque todo mundo já tem o objetivo definido. Por mais que a Série B seja só G4 ou Z4, não tem essa coisa de vaga na Sul-Americana, vaga nas fases preliminares da Copa Libertadores, mas mesmo assim, são 8 vagas num cenário de 20 clubes. Então, você dificilmente deixará de estar enfrentando um adversário que também está brigando por uma coisa muito importante. E isso transforma os jogos, principalmente no retorno, em confrontos muito complicados. Então, vamos ver aí, o Cruzeiro precisa engatar uma sequência de vitórias mesmo. Eu só acredito que o Cruzeiro consegue se aproximar do G4, sonhar com acesso, se engatar aí 5, 6 vitórias consecutivas. Aí ele terá condição. Se seguir nessa de ganha 2, empata, perde, essa coisa, aí eu acho que dificilmente vai conseguir, porque vira meio que aquela... Você já viu a água na beirada do mar? Na hora que ela chega, a areia vai e puxa tudo, né? É mais ou menos isso. Você vai, mas na hora H você dá uma tropeçada, aí a distância vai e abre de novo e você tem que praticamente recomeçar a sua recuperação. Então eu acredito que o Cruzeiro precisa ir de pelo menos umas 5 vitórias seguidas para poder se aproximar do G4 e sonhar com acesso, Álvaro.
Lembrando que o Cruzeiro só joga sexta-feira da semana que vem, no Mineirão contra o Figueirense. Eu vi o jogo do Figueirense ontem contra o Vitória, foi 3-0 pro Vitória, lá em Salvador. Esse time do Figueirense, para ficar ruim, tem que melhorar demais. O Cruzeiro tem toda a chance de ganhar. Agora, depois, aí tem Chapecoense e tal, aí a situação é diferente. Ô, Nelson, vamos liberar o Simões, meu amigo, porque o homem é internacional, o homem sai de uma história para outra. O que é isso, Nelson Rafael? Uma aula, né, Álvaro? Uma aula que o Alexandre Simões deu aqui para o nosso programa de hoje. Bela contribuição. As portas estão sempre abertas, Simões. Assim que quiser voltar, é só chamar. Vou também já me deixar aqui de uma maneira indiscreta. Sempre vou estar te convidando, porque é uma presença muito importante que tivemos ter você aqui no nosso programa, né, Álvaro? Sem dúvida nenhuma. Simões, obrigado. Sucesso para você. E sempre que possível será um prazer você participar. O prazer é todo meu, Álvaro. Um abraço a você, ao Nelson, aos nossos telespectadores. Pode chamar a gente, que é sempre um prazer falar de futebol. É muito, muito bom, muito, muito bacana e estarei sempre disponível aí para poder participar com vocês. Bacana, gente. Eu vou chamar um intervalo. Na volta nós vamos falar de loteca. O Simões já se despediu, mas o Nelson segura aí até o fim. Daqui a pouquinho a sequência do Tempo Esportivo. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer para aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não.
Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Opa, estamos de volta com a reta final do programa Tempo Esportivo. Antes da loteca, o Nelson já está preparando, deixe-me atualizar aqui o Campeonato Mineiro do módulo 2, né, que está no quadrangular final. Olha aqui, no meio de semana nós tivemos a segunda rodada, o Betim perdeu em casa para o Nacional de Muriaé por 1-0, e o Pouso Alegre, cada vez mais líder, né, 2 jogos, 2 vitórias, já tem 6 pontos, jogando lá no sul de Minas, venceu o Atlético de São João del Rei por 1-0. E neste sábado já está definida a terceira rodada. Sábado, porque no domingo teremos as eleições. Embora também a maioria dos jogos do módulo 2 estejam acontecendo mesmo aos sábados. 10h30 da manhã em Pouso Alegre e Betim. E às 3 da tarde em São João del Rei, Atlético Nacional. Por enquanto, Pouso Alegre e Nacional de Muriaé, as duas equipes que estão conseguindo o acesso para a primeira divisão de 2021. Nelson Rafael, pau na máquina. Vamos falar de loteca, tá acumulado 3 milhões de reais. Eu sei que para muita gente 3 milhões não é nada. Inclusive para você, né, Nelson? Tá aí, montado no cobrão. Mas olha, quem fizer os 14 pontos... Mas eu estava olhando o teste, Nelson, esse teste 908, tem jogo até da Série C. Ó, se o camarada não gastar muito duplo e triplo, ele corre o risco, inclusive, de acumular de novo, viu, Nelson? Vamos ver. Pois é, a loteca tá ficando apetitosa, são jogos complicados. Está dando palpites aqui na TV Sete Lagoas e na TV Câmara de 1, e aí quando vai dar o seu palpite no programa Resumo Esportivo da Rede Eldorado, o senhor está mudando o palpite. Então o senhor está fazendo 2 cartões, está indo aí querendo dar tiro para todo lado, viu? Não, eu vou explicar. Existe uma explicação para essa mudança. É porque na TV nós fazemos na sexta-feira. Aí acontecem situações, notícias, desfalques, informações dos times no sábado. Aí já vem uma informação diferente. Então, o negócio de futebol é dinâmico, né? O negócio muda toda hora. Por exemplo, a gente não está no texto, aliás, está no texto. Cuiabá e América vão jogar sábado à noite lá na Arena Pantanal. Só peguei esse exemplo aqui. Até o momento, até nesta sexta-feira, a gente ainda não tem a decisão se eles vão poupar titulares ou não. Mas o América está com tendência de ficar com o time totalmente reserva. Aí, de repente, você bota uma coluna do meio. Vem uma notícia dessa, você já pula para a coluna 1. Boa explicação, viu, senhor Álvaro Blas? Vamos aceitá-la. Então, você aí tem que ficar de olho. Pega os palpites hoje aqui no Tempo Esportivo, mas sempre fique de olho. Mais uma dica do Álvaro Vilaça. Depois você cobra ela. Pô, você falou para me apostar no América, mas o Álvaro tá falando, olha, meu amigo, no sábado o Américo Lisca mandou o time reserva, você não me cobre. É uma dica do Álvaro. Começando, Álvaro Vilaça, vamos naquele bate-bola. O primeiro jogo seu, no segundo eu dou aquele meu palpite para você não errar o concurso inteiro sozinho. Vou com você nessa aí também, tá bom, Álvaro? Vou com você no primeiro jogo, que é um jogo da Série A.
Palmeiras e Fluminense, um jogo muito importante no campeonato. As duas equipes estão querendo encostar ali no G4, Álvaro. Jogo 1, Palmeiras e Fluminense. É o 5º contra o 6º. É coluna 1, Palmeiras. Ó, incisivo, Álvaro, hein? No jogo 2, Série C, essa aí eu vou dar um palpite: Ferroviário de Ceará e Jacuipiense da Bahia. Eu não sei nada dos dois times, mas eu vou no Ferroviário porque é um time bonito. E o Jacuipiense está na lanterna da Série C. Você tá mandou vendo? bem. Meu sexto sentido é forte. No jogo 3, Álvaro, Série A, Santos e Internacional. Olha para você ver. Eu estava tendencioso a marcar Santos, coluna 1. O Alexandre Simões, agora há pouco, trouxe a notícia que tem muito jogador do Santos que não vai jogar porque está com Covid. Eu já vou para a coluna do meio. Embora o Inter talvez também vá mandar time misto, por causa da Copa do Brasil, eu já mudei. Eu vou de coluna do meio. Tá vendo? Informação aqui no Tempo Esportivo você não perde, meu amigo. No jogo 4, Sport Recife e Vasco da Gama. Olha, eu vou no Sport Recife, o Vasco, o Sapinto chegou lá tentando melhorar alguma coisa, mas nesse jogo ainda o Sport tem um fator casa, coluna 1. Já no jogo 5... Como é que chama o técnico do Vasco, Nel? Sapinto. Sapinto? Ricardo Sapinto. Exatamente. O pessoal agora é o seguinte, é de Portugal, traz o técnico. Criar essa cultura aí. Mas vamos lá, vamos adiante. No jogo 5, Álvaro, continuamos na Série A, Goiás e Atlético Paranaense. Nossa, que jogo complicado. Meu Deus do céu. Esse aí é triplo, mas como a gente não pode falar triplo, eu vou de coluna do meio também. Olha, pra mim no jogo 6, eu só tô pegando as babas do boi hoje, hein? Volta na Série C, 13 da Paraíba e o Manaus de Amazonas. Eu vou no 13, coluna 1, Álvaro Vilaça. O Manaus está na zona de rebaixamento. Você mandou bem de novo. Tá vendo, Álvaro? No jogo 7, aí é para você uma Série C também. Criciúma e Ituano. Você sabe que Criciúma e Ituano, eu estava olhando hoje de manhã, eles estão com campanhas praticamente iguais. Pelo fato do jogo ser no sul do país, eu vou de Criciúma. Mas é um jogo também que pode derrubar muito apostador. Olha, esse concurso da Loteca 908, ele tá querendo pegar todo mundo mesmo, né? No jogo 8, continua na Série C. Londrina e Brusque, de Santa Catarina. É um clássico, podemos dizer, ali da região, né? Londrina do Paraná. Eu vou de Brusque de Santa Catarina, coluna 2, Álvaro. No jogo 9... Você mandou de novo, viu? Porque o Brusque é o líder da Série C. Você estudou isso hoje. Olha, no jogo 9, Corinthians e Atlético, Álvaro. Esse aí você vai com o coração, com a razão. Como que você vai, Álvaro? Se eu for pelo coração, eu vou marcar Atlético, coluna 2. Mas eu vou pela razão, então eu vou marcar Atlético, coluna 2. Mas eu vou ficar de olho amanhã se você vai mudar. No último Atlético Flamengo você mudou e perdeu lá no outro palpite, né? O palpite da TV que você acertou, viu, Álvaro? No jogo 10, Grêmio e Ceará. Olha, o Grêmio lá vem numa franca ascensão, conseguiu o resultado da Copa do Brasil, eu vou apostar no Grêmio, coluna 1, nesse jogo 10. No jogo 11, Álvaro, Fortaleza e São Paulo. Fortaleza de técnico novo, pegou o técnico do Cuiabá, Marcelo Chamusca, para substituir o Rogério Ceni, Álvaro. Esse teste está muito complicado. O Fortaleza dificilmente perde em casa, mas o São Paulo vem embalado. Eu não sei se o São Paulo vai poupar, porque ele tem decisão contra o Flamengo na quarta-feira. Eu vou de coluna do meio, o que para o campeonato é bom também, porque o São Paulo, por pontos perdidos, é o time que tem o melhor índice de aproveitamento. No jogo 12, Álvaro, Série B, Juventude e Sampaio Correia. Olha, Álvaro, nesse jogo também é um jogo complicado. Juventude está no G4, né? Mas eu vou de coluna do meio. Sampaio Correia é uma equipe que está numa ascensão boa também nessa Série B. No jogo 13, Flamengo e Atlético Goianiense, Álvaro. É Flamengo, né? Flamengo, coluna 1. Maracanã, Flamengo. E fechando esse concurso 908 da Loteca, no jogo 14, Cuiabá Esporte e América Mineiro.
Olha, o Cuiabá perdeu o treinador, é um confronto lá do terceiro e o segundo colocado. O América, mesmo que vá com o time totalmente reserva, é uma boa equipe. Então eu vou de coluna do meio, não acredito que o América, mesmo com a equipe reserva, o Cuiabá também está envolvido na Copa do Brasil. Então pode ser ali um confronto de duas equipes reservas, podemos dizer assim. A diferença é que o América venceu e o Cuiabá foi derrotado na primeira partida, mas as duas equipes foram 1-0, então o jogo está aberto ainda. Eu acho que vai coluna do meio. Muito bem. Nelson Rafael, uma vez feitos os palpites da loteca, já caminhando para o finalzinho do programa, nós temos aqui as ofertas do Supermercado Santo Antônio. Acabaram de chegar, Nelson. Está aqui, ó. É coisa fantástica o que nós temos hoje aqui do Supermercado Santo Antônio. E olha, vale para o final de semana, vale até segunda-feira. Nós temos aqui, por exemplo, cerveja Cristal Latão. Isso é fantástico, hein? R$ 2,05. Nós temos aqui cerveja Ecobia Puro Malte Latão, R$ 3,24. Nós temos aqui refrigerante IT, PET, 2 litros, R$ 2,98. Tá barato demais. Nós temos aqui a gloriosa, deixa eu ver aqui, glorioso espumante Nua, de pelado, espumante Nua, 750 ml, R$ 34,98. Temos aqui também o suco Aurora Integral, 1,5 litro, branco e tinto, R$ 15,55. Sabe o que é o nome disso? O nome disso é Vamos Destroçar a Concorrência. Não vai sobrar nada, porque realmente está que nem aquela pesquisa, Inhambu no jornal, tá aqui, ó. Você pode pagar em até 3 vezes no cartão de crédito sem juros e até 35 dias no cheque pré-datado. E ainda concorrer a prêmio, né? Janeiro, mais de R$100 mil em prêmio. Segura a onda aí. E temos aqui também, Nelson, agora já vou mudar o papel, ofertas do Sacolão Center, que a Sandra mandou pra gente. É coisa fantástica também, produtos que acabaram de chegar da Ceasa. Para esse final de semana, mamão Formosa, melão, limão e manga Tome, R$ 2,98 quilo. Esse Tome aí é Tome para a concorrência. Coco verde, R$ 1,98. Pêssego nacional, esse pêssego nacional é fantástico, R$ 5,98. Abobrinha italiana, trem bom, hein, gente? Pepino, melancia e caracabeça, R$ 1,98. É para cair de cabeça nessas promoções, hein, Nelson Rafael? É o teleentrega aí, meu filho. Viva com mais saúde. Adquira os produtos do Sacolão Center. Vamos embora, meu filho. Você falou igual o homem da cobra hoje. Quem que é esse, gente? É lá do Marrocos, né, Áureo? Você gosta do homem da cobra? É lá de Silva Xavier. Depois eu te conto. Ixi, Maria. Silva Xavier do nosso companheiro. Deixa isso pra lá. Sexta-feira 13, Álvaro. Cuidado com o gato preto no seu telhado, viu, Álvaro? Vamos embora. Hoje tem Brasil, não perca. Amanhã tem Atlético Mineiro e o Corinthians. Tomara que o Atlético consiga uma vitória excelente para poder conquistar de novo a liderança do Campeonato Brasileiro. O América está incrível, hein, Álvaro? Estou colocando dinheiro que o América vai pelo menos para as semifinais dessa Copa do Brasil. E o Cruzeiro está entrando no rumo também. Várias contratações com a chegada, Álvaro. Só para fechar aqui, a chegada do Rafael Sobis do Cruzeiro, são 11 atacantes no elenco celeste. Vai fazer gol ou não vai, Álvaro? Fique com Deus, um forte abraço e até semana que vem. É isso aí. Não adianta quantidade, né? O pessoal tem que botar o pé na forma, porque senão incha a folha de pagamento quando o resultado não vem. Obrigado, Nelson Rafael, a você de casa também. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Paz e harmonia no coração. Um ótimo final de semana. Domingo, 5 da tarde, estaremos juntos. TV Sete Lagoas, Rádio Eldorado, site setelagoas.com.br, na cobertura das eleições municipais 2020. Fiquem com Deus, até lá, muito obrigado.